São 5 horas e 17 minutos. Agora a gente muda de assunto para falar do julgamento do caso Marielle Anderson, que acontece no STF. Igor Cardim tem mais informações de Brasília. Oi, Igor, boa tarde. Oi, Débora. Muito boa tarde para você, para a Carol, também para os nossos ouvintes. O julgamento segue neste momento com o advogado de um dos acusados de mandar matar a ex-vereadora Marielle Franco, Domingos Brazão. As defesas dos acusados, inclusive de terem mandado matar a vereadora e o motorista Anderson Gomes, fizeram a sustentação nesta terça-feira, dizendo que a Procuradoria-Geral da República não apresentou provas suficientes e também pediram a absolvição dos réus. Os advogados afirmaram que a acusação se baseia essencialmente na delação de Rony Lessa e que não demonstrou o vínculo direto dos denunciados com o crime. A defesa do ex-chefe da Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa, declarou que, após dezenas de diligências, não foram encontrados elementos que justificassem a denúncia por homicídio, corrupção ou lavagem de dinheiro. Também negou o pagamento de propina e influência política para a nomeação ao cargo de chefe da Polícia do Rio, alegando ausência de provas de participação nos assassinatos. O advogado do deputado cassado Chiquinho Brazão classificou a acusação como ilógica e disse que a delação apresenta contradições. Já a defesa do ex-PM Ronald Paulo disse que ele era inimigo de Rony Lessa e que não faria sentido integrar um plano ao lado do atirador. Robson Calixto, apontado como integrante da organização criminosa, também responde nesse mesmo processo. Mais cedo, no início do julgamento, aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o vice-procurador-geral da República, que é quem está representando a acusação, o vice-procurador Indeburgo Chateaubriand Filho, pediu a condenação dos 5 acusados e o pagamento também de indenizações a familiares. Segundo a acusação, os irmãos Brazão atuavam com milícias e grilagem de terras na zona oeste do Rio e usaram os cargos públicos para expandir negócios ilícitos, tendo a vereadora como obstáculo político. A história principia nos anos 2000, quando Domingos e João Francisco atuaram para formar alianças com diferentes grupos de milícia em atividade no município de Rio de Janeiro, especialmente nas regiões de Oswaldo Cruz, Jacarepaguá e Rio das Pedras. Como é de conhecimento público, e conforme se comprovou ao longo de toda a instrução, os modelos de negócios ilícitos explorados por milicianos são primordialmente baseados em um rígido e violento controle territorial. O relator, ministro Alexandre de Moraes, leu o relatório, afirmou que o crime teria como objetivos eliminar a oposição política e também assegurar a impunidade aos crimes cometidos. Ainda diz a Procuradoria, em suas alegações finais, que Domingos e João Francisco agiram para constituir loteamentos irregulares com os quais mais tarde negociaram com Rony Lessa como moeda de pagamento em relação ao homicídio da vereadora Marielle Francisco da Silva. A denúncia aponta que os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, Rivaldo Barbosa e Ronald Paulo respondem, então, por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio, também pela tentativa de assassinato da ex-assessora da vereadora Marielle Franco, enquanto Robson Calixto é acusado de organização criminosa. O julgamento continua neste momento, então, com a última alegação da defesa de Domingos Brazão, e o presidente da turma, o ministro Flávio Dino, já adiantou que nesta terça-feira o julgamento será suspenso logo após as alegações dos advogados de defesa e será retomado amanhã de manhã com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, que depois será seguido pelos outros integrantes da corte, ministra Carmen Lúcia, também ministro Cristiano Zanin e o presidente Flávio Dino. Lembrando que essa turma tem um integrante a menos, aguardando ainda a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal para poder ocupar a vaga. Débora. Então o resultado do julgamento deve ser conhecido amanhã mesmo, né, Igor? Essa é a tendência, Débora. Quando o Supremo separou as sessões desta turma para julgarem esse caso, tinham sido separadas 3 sessões. Então, a primeira hoje de manhã, a segunda acontece nesse momento e a terceira seria amanhã de manhã. Aí depende do tamanho do voto dos ministros, né? Que pode, então, terminar mesmo amanhã com a sentença ou absolvição
dos acusados de mandarem matar a ex-vereadora. Obrigada, Igor, pelas informações. Ainda ontem a gente falava aqui, né, Carol, como esse caso escancarou a corrupção estrutural no Rio de Janeiro, nos mostrou, né, a infiltração de milícias, do crime organizado, na segurança pública, também na política do Rio de Janeiro. Os familiares de Marielle e de Anderson participam, né, estiveram hoje também no julgamento. E disseram esperar, mesmo tendo passado, depois de 8 anos, né, que eles disseram esperar por justiça. Então a gente volta amanhã, a gente noticia aqui, claro, traz a informação para você assim que o julgamento foi encerrado, mas de qualquer forma amanhã teremos a retomada dos votos do ministro. Esses votos começam pelo relator.